Pessoal, então, uma boa tarde a todos. Vamos dar início, então, ao nosso já quarto encontro, né? Contando lá com o Esquenta, que foi totalmente online. Lembrando aí que nós temos aí presencialmente hoje o professor Juliano, né, do Sebrae. Estamos aqui com o professor Paulinho Assunção, a professora Etiane. Online, dando um suporte aí, vai estar a professora Jamie, o professor Henrique, Londrina Toledo. Acredito que o professor Dalton, enfim, nós estamos aí nesse modelo híbrido aí, tocando em frente. Então, o nosso encontro hoje é o Workshop 2, visualizando e organizando o meu negócio, tá? Sejam todos bem-vindos. Algumas informações aí importantes, tá? Que eu preciso passar para vocês e logo em seguida eu já passo a palavra para o professor Juliano seguir com o workshop. Então, a gente, né, pensa que é importante que você possa mudar de equipe, então, até a data da submissão do pitch. Então, ali no final do semestre, ali que é a submissão do pitch, então você tem essa liberdade aí de migrar, né, de uma equipe para outra, não precisa ficar estanque, né, estancar aí a equipe, ela fica com essa possibilidade de ser volante para os integrantes. Quem não quiser formar grupo e não participar, tá, uma correção aqui do slide, de uma startup, quer ficar só ali nos arredores, só para acrescentar conhecimento, nesse momento acho que não é o momento de avançar, pode ficar à vontade, se, né, continua sozinho, para aprender e para contar como crédito, como aula assistida. Lógico que daí lá na frente, se for essa opção, aí não vai poder participar do pitch, essa coisa toda, tá? Mas precisa ter esse conhecimento, então, que isso é possível para todos os integrantes. Ok? Alguma dúvida com relação a esse ponto aqui? Outra coisa importante, lembrem que vocês têm aquelas atividades que são compulsórias, individuais e em equipe. A primeira foi acho que o preenchimento do DUI, né, se não me engano, me corrijam aí os professores. E agora, vocês também iniciaram o teste da semana passada, né? Foi até sexta-feira. Então, como que vão funcionar esses encontros que têm o teste? Vocês vão ter 9 dias. Então, hoje vocês têm esse encontro, então é isso que eu queria falar. Já é o segundo teste que vocês precisam concluir. Ele vai ficar disponível até sexta-feira que vem. Tá? Então, se monitorem com relação a isso aí, para vocês não se perderem. Já quem está com os grupos formados aí, cobrem um do outro. Ó, fica de olho lá no teste, porque ao final nós precisamos ter aí uma média 5 e todos terem feito, tá? Isso pode ser eliminatório lá no final. Eu acho que é isso, a minha fala. Professor Juliano, fique à vontade para dar início aí ao próximo workshop. Muito obrigado, professor. Nada. Gente, boa tarde para o presencial e para o online. O que nós vamos trabalhar hoje, tá? Antes de entrar no assunto mesmo, eu gostaria de tirar algumas dúvidas lá 2 semanas atrás, do outro encontro que teve aqui, que levantou lá no online, alguém levantou assim, e se eu não quiser, se eu quiser fazer um trabalho mais voluntário, da onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Né? Ou algo assim do gênero. Então, assim, vocês têm que ter um foco financeiro. Tem que ter um retorno financeiro. Quem vai pagar? Vocês vão tirar do bolso? Se a startup durar 50 anos, vocês vão ficar 50 anos tirando do bolso? O que eu quero dizer são coisas simples. Por exemplo, se precisar fazer uma reunião com o professor aqui na PUC, presencial, ou precisar ir até um cliente, você vai pagar o Uber, o estacionamento, o cafezinho? Esse dinheiro vem da onde? Então, toda startup ela tem que ter um foco. Alguém vai pagar esse custo. Quem vai pagar? Tá certo? Não precisam definir isso agora, tá, gente? Mas o pessoal que está caminhando mais para um projeto mais social, que quer vender para o governo, vai precisar tirar de algum lugar, tá certo? Quando a gente cria um produto, aí é fácil. O produto está dando retorno, entrou o dinheiro, eu vou pagar os custos que precisa, mesmo que não está dando lucro, mesmo que eu não estou botando dinheiro no bolso, ele está pagando as contas, ou está
pagando lá 30% dos custos que eu estou tendo, a Nubank ficou uns 6, 7 anos com negativo, a Uber também, um bom tempo, até os japoneses comprarem, depois voltou, outra empresa comprou, enfim. Tá? Então, ficou um bom tempo dando prejuízo essas grandes marcas tipo Uber e Nubank. A Airbnb também quase quebrou na época da pandemia, né? Teve que reinventar lá e tal, ainda bem que tiveram uma solução, senão era capaz de uma startup também pedir as contas aí da baixa do CNPJ. Precisa pensar num CNPJ agora? Depende da maturidade da startup de vocês. Tem grupos que já dizem assim, eu já tenho um contador, alguém de contabilidade, já tenho um cara de advogado aqui comigo, está todo mundo participando da startup. Gente, primeiro cria um produto, um serviço, depois vocês pensem em fazer contrato, contador, CNPJ, vai vender? Daí tu está com CNPJ, com contador, com advogado, está com tudo, está com ideia e ninguém compra seu produto. Certo? Sejam mais leves, startup é para entregar um produto rápido, geralmente de base tecnológica, de forma mais barata, mais eficiente. E é isso que nós vamos ver hoje. Para o pessoal presencial e online, quem já ouviu falar no Vale do Silício? Muita gente, quase todos aqui, né? Em online, possivelmente também. Então, o que é? Os Estados Unidos disse assim, tem muita startup. Vamos criar uma região onde a gente pode diminuir os impostos, facilitar o aluguel de salas, trazer uns administradores para ajudar esse pessoal a evoluir. Vamos fazer um centro, né, uma região toda onde a gente consiga ajudar essas pessoas, essas startups a evoluir. Mais ou menos assim surgiu o Vale do Silício. E o que eu vou trazer hoje para vocês é algo que vem lá do Vale do Silício, aperfeiçoado para o brasileiro, tá? Brasil e Estados Unidos tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa não em comum, tá? Impostos, algumas coisas de gestão administrativa, tá? Eu acho que o brasileiro é muito mais administrativo do que o pessoal dos Estados Unidos, minha opinião pessoal, tá certo? E eu acho que aqui dá para arrebentar a boca do balão. Então, vamos lá. O que nós vamos trabalhar hoje? Eu disse que eu não ia trazer muitos slides, mas eu vou passar um por um desses aqui, e depois eu vou passar presencial também, nos grupos, procurando ajudar vocês a responderem todas essas perguntas. Se vocês quiserem ter sucesso na startup, o que precisa fazer, Juliano? Responde tudo isso daqui. De forma concisa. Né? Não, eu acho que nós vamos vender para 30% das pessoas. Não, eu quero uma coisa mais concreta, tá? Bate muito em cima de monetização, bate muito em cima de valor, tá certo? Clientes, então é isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? Vou passar um resumo aqui para vocês, de 1 a 1, para a gente ir trabalhando isso daqui, porque às vezes não está muito visível aqui, enfim. Vamos lá? Primeiro aqui, deixa eu voltar aqui. O primeiro que a gente vai trabalhar é cliente, certo? Depois solução principal, narrativa de valor, concorrência, primeiros clientes, experiência do cliente, métricas, escalabilidade e estratégia de monetização. Vamos lá, cliente. Cliente é a primeira coisa. Você vai ter cliente, sua startup vai ter cliente. Se não tem cliente, não tem negócio. Se não tem negócio, não tem startup. Ninguém investe em ideias. Até hoje, vou contar uma historinha rápida. Estava eu lá, fazendo um trabalho parecido com esse daqui, e aí surgiu umas ideias nos grupos. E os primeiros colocados ganhavam uma monetização em dinheiro, que nem aqui também. E no dia da banca tinha o prefeito eleito e o prefeito que estava deixando o cargo. Um de cada partido, um de direita e outro de esquerda. E os dois quiseram investir na mesma startup. Deu briga política na startup. Interessante, entendeu? Foi um caso à parte que um ex-prefeito e um atual prefeito quiseram investir numa ideia. Mas, no geral, quase ninguém investe em ideias, tá? Eles investem em produtos, em soluções que já estão faturando. Tá bom? Ou que tem uma ideia de faturamento. Ok? O que nós vamos trabalhar hoje aqui? Cliente.
qual transformação o cliente busca, não qual transformação eu quero oferecer para eles. Seu cliente está buscando qual solução? Não é aquilo que você quer criar para oferecer para alguém. Isso quem faz é Coca-Cola, que tem poder de marketing, ela cria uma necessidade para você comprar. Samsung, que cria uma necessidade de trocar um telefone todo ano, tá? Então eles têm conteúdo para isso. Startups que estão iniciando, geralmente, em 99,9% dos casos, não tem poder de fogo, e não é só questão financeira, para poder fazer uma transformação no cliente para ele comprar o seu produto. Então, é você que tem que criar um produto para se adaptar ao cliente. Tá certo? Então, o cliente está buscando algo, ele quer um tênis 42, e você só está fabricando um tênis para jogador de basquete lá, número 56. Não vai vender. Se ninguém joga basquete, não vai vender o tênis. Tá certo? Então, assim, você tem que olhar para o cliente, o que ele está buscando, não o que vocês querem inventar ou criar e tal. Então, vocês vão buscar uma dor no mercado e criar uma solução para isso. Qual necessidade fundamental o cliente tem e como ele resolve isso? Qual a necessidade dele? Ele está comprando online, está comprando presencial, tudo isso dá para calcular. Ele está pagando caro, ele está pagando barato, ele prefere um produto mais baratinho, ele prefere um produto mais caro, como que ele prefere? 2, solução principal. O que nós temos aqui? Qual produto é essencial para resolver esse problema? Essa semana eu fui lá comprar uma jaqueta, mas eu queria uma jaqueta que fosse leve, quente, bonita e que eu pudesse usar com camisa. Camisa social. Caramba, virei o shopping de ponta cabeça. Encontrei duas. Uma de 3 mil e pouco e a outra bem mais barata. Qual que eu comprei? A mais barata. Porque eu vou pagar mais caro. Isso na minha opinião. Mas a maioria tinha jaquetas bonitas, mas muito grossas, você fica muito engessado, né? Muito casaco. Então eu queria uma jaqueta melhor. Então o que eu quero dizer com isso? Qual a solução principal? Essa loja me apresentou a solução que eu estava buscando. Qual produto é essencial para resolver o problema? Uma jaqueta leve para o frio de Curitiba e região, para eu poder usar com camisa ou não. Camisa social e a jaqueta por cima. Tá pronto. Não precisa botar outro casaco, um blusão, outra jaqueta. Não, só a camisa e a jaqueta. Certo? Como a solução resolve essa necessidade de forma 10 vezes melhor? Então, agora nós vamos entrar dentro da startup. Como a sua startup consegue resolver o problema da jaqueta ou, né, de forma mais rápida ou diferente do que a loja, do que as duas lojas que teve esse produto. Como que faz isso? Tá? Que solução vocês vão apresentar? Tá bom? Mais uma. Narrativa de valor. O que é isso? Porque as pessoas precisam se importar com o seu conteúdo. Se elas não veem valor nisso, elas não vão comprar. Seja um valor emocional, seja um valor financeiro, seja um valor de um produto que realmente vale a pena. Qual história emocional e racional que torna o produto indispensável? O Chaves é indispensável no SBT? Sim, dá mais lucro do que muita novela mexicana. Tá? Então, o Chaves realmente era muito importante na história emocional e racional para tornar o produto Chaves indispensável para o SBT e para quem assistiu o SBT. Tá certo? Então, assim, o que você está criando para eu comprar de uma loja ou de outra? Voltando ao caso da jaqueta. Por que eu comprei numa loja e não de outra? Qual é o grande diferencial? Bom, porque as pessoas precisam se importar com o seu produto. Mais um pouquinho, está quase terminando, gente. Vantagem imitável ou não? Eram iguais os produtos? Estou usando a jaqueta de novo. Era igual os produtos? Era da mesma marca? Da mesma tecnologia? Era diferente? Era de outra cor?
Qual a vantagem da sua startup em relação... Até, às vezes, você tem concorrência, não tem problema, tá, gente? Abrindo um parênteses aqui. Geralmente, a gente abre uma startup para um mercado que não tem concorrência. Mas nada impede de vocês criarem algo que nem a Nubank. Depois veio o Banco Inter, C6, tá certo? E outros bancos aí digitais da Nubank. Veio a Uber, depois veio a 99, veio outras, e tem outros aplicativos de Uber. Tem iFood, depois tem o iFome, daí tem outros aplicativos menorzinhos também de comida, como o Goomer também. Então, tem concorrentes, são tudo startups, umas maiores e outras menores, mas todas eram startups ou são startups. Qual a vantagem que a sua startup tem em relação ao concorrente, caso exista um concorrente? Tá certo? O que a torna tão difícil de copiar. Se tiver uma barreira de entrada muito difícil, é difícil de fazer essa startup, geralmente tu não vai ter concorrente, mas geralmente os custos são altos também. Bom? Próximo. Primeiros clientes. Quem são os clientes iniciais que têm a maior dor e aceitam pagar por isso? Voltando à jaqueta. Eu sou um cliente potencial com uma dor, querendo resolver um problema e estou disposto a pagar por isso. 5 mil numa jaqueta? 3 mil? 10 mil? Não, não estou disposto a pagar por isso. Então, uma loja já não ficou viável. Na outra ficou viável a compra. Isso quer dizer o quê? Perfil de cliente. Mulheres grávidas até 30 anos, ou mulheres grávidas até os 50 anos, sei lá, sabe? Crianças, adultos, jovens, pessoas obesas, pessoas mais magrinhas. Qual é o mercado de vocês? Qual é o cliente de vocês? É para todo mundo? Geralmente as bancas dizem assim, cara, isso é para todo mundo, qualquer um pode criar e fazer. Depois, os próximos passos, daí tu vai abrangendo. Pegou lá o jovem, o adolescente, depois você foi para o pessoal um pouco mais adulto, lá na base dos 20, depois você pegou o público lá dos 30, depois lá dos 50, 60. Ok, foi amadurecendo a startup e foi evoluindo, e aí você conseguiu englobar todo mundo, mas você começou com um foco menor. Ok? Experiência do cliente. Como garantir que o usuário tenha uma experiência fluida e viciante? Porque se você fizer uma venda, tiver uma startup, uma ideia, algo que não for suficientemente interessante, isso aqui você vai vender só uma vez e ainda vai ficar mal falado. Tá? E aí não vende mais e a sua startup se foi, né? E ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer investir, ninguém vai querer fazer um investimento interessante nela. Como despertar o interesse da compra, né, para a solução. Ok? Métrica principal. Qual é a métrica principal que define o sucesso do produto? Minutos assistidos, compras, para quem vai vender online, né? Vai ser uma Netflix que você assina, vai ser algo que você paga mensal, ou vai ser um valor fixo, ou como que vai ser, ou vai ser um produto físico que a pessoa vai lá e compra e está pronto. Como que vai ser? Tá? O que realmente os clientes estão comprando de você, o que você realmente está vendendo. Aqui é uma questão de comunicação. O que você está comunicando é o que eles estão comprando realmente ou não. Ok? Escalabilidade de clientes, como atrair mais clientes de forma escalável. Então, você pode fazer, eu vou fazer marketing digital e não sei o quê, e daí o pessoal no nosso site, no nosso aplicativo, eles vão pagar por anúncio. Se você for o dono do Globo Esporte, o pessoal vai pagar pelo anúncio. Se você não for dono do site do Globo Esporte ou de outro grande, seu anúncio vai custar centavinhos no final do mês. E não dá para se manter com isso. Tá certo? Sua startup não fica viável financeiramente se você quiser escalar de forma de tráfego pago, alguma coisa assim, não tráfego pago, mas querer crescer um aplicativo e querer que o Google bota lá uns anúncios. Não vai girar. Tá? Se for um site grande, que nem eu disse, Globo Esporte, UOL,
CNN e outros maiores que tem por aí, todo mundo vai querer anunciar porque tem grande quantidade de leitores. Se for pequeno, esquece, não vai como, não vai. Vai ter como entrar dinheiro? Vai. Esse dinheiro vai pagar a conta? Não vai pagar a conta. Tá? Quais os canais de aquisição, então, que você tem? Se você vai fazer um tráfego pago, um orgânico, como que você vai divulgar o seu negócio? Estratégia de monetização, como maximizar a receita, então, quais os modelos de receita, se você vai ter aluguel, não vai, enfim. Tá? E era isso. Então, dentro do conteúdo, deixa eu voltar todos aqui. Se você, até eu vou utilizar, ó, startups do Vale do Silício, lá em cima no cantinho direito, esquerdo. O que eu quero trazer com isso para vocês? Se vocês querem ter uma startup de sucesso, respondam isso. São perguntas mais profundas? São. É fácil de responder? Eu acho que não. Acho que precisa só de pesquisa dentro da ideia de vocês. Tá? É um trabalho bem detalhado que tem que ser feito em grupo e eu estou aqui para ajudar vocês também no online e no presencial. Perguntas? Professor, a gente recebeu aqui, Perguntas online. a gente recebeu aqui a pergunta do Igor. E ele perguntou, naquele momento que você estava sobre lucro, né, que a startup tem que ter uma fonte de lucro também para poder se manter. E ele perguntou se você tem uma ideia de lucro mínimo que considera uma startup de sucesso. Pode ser realista, quero poder ter uma base. Existe isso, ter uma base mínima? Não tem, gente, não tem base financeira. Porque é mais ou menos, startup é mais ou menos que nem você montar uma padaria. Você pode montar uma padaria maior, uma padaria menor, e você pode montar uma tendinha de cachorro-quente ali na esquina. São custos variáveis. Você pode montar uma padaria na Avenida Paulista, que é um preço de aluguel, que pode dar muito retorno, por sinal, tá? Ou você pode montar num bairro não tão nobre, num bairro mais retirado, com um custo, às vezes, quase parecido. Então, não tem um valor mínimo de investimento, não tem um valor mínimo, isso vai muito de startup para startup, de região para região, de situação para situação. Não tem. Se tivesse um número mágico, eu colocaria aqui, custa R$1 milhão para você montar uma startup. Quem tem? Não, ninguém tem, tá? Eu tenho. Nós vamos fazer uma vaquinha online, sei lá o quê, vamos juntar todo mundo aqui, vão ter R$1 milhão, beleza, daí nós temos uma startup. Não tem como. Não tem como fazer isso. Tá? Não tem como definir. Mas depois online eu dou uma ajuda lá, eu vejo qual que é a startup que tem, e aí eu ajudo a definir algumas métricas quanto a isso. O que nós vamos fazer agora, gente? Trabalhar no nosso modelo Canvas de modelagem de negócio. Modelagem de negócio. Eu não quero, minha startup não foi aprovada, mas final do ano a nossa ideia foi tão legal, e agora no final de 2025, início de 2026, nós queremos montar uma startup. Salvam esse slide e começam por ele. Mas eu já terminei minha faculdade, e não sei o quê, e não tem mais apoio dos professores, e não tem mais esse evento, e enfim, sei lá, papapá. Como que eu começo uma startup do zero? Fazendo esse slide. Salvam ele, estão ali online, estão nos arquivos digitais de vocês, salvam isso. Precisa fazer uma startup daqui a 5 anos. Comece por esse slide. Se os caras do Vale do Silício, junto com, aqui, ó, Vale do Silício, lá dos Estados Unidos, se é os caras que mandam na startup do planeta, junto com Israel, junto com Singapura, junto com outros lugares do planeta, conseguem criar isso daqui e aplicam nas startups deles, porque vocês não vão aplicar na startup de vocês. Certo? Vamos lá? Dúvidas ainda? Online, presencial? Não? Beleza? Quanto aqui o Canvas de modelagem de negócios, não sei se vocês já tinham acesso a essa ferramenta, eu sei que eu vi agora na pós-graduação que eu estou fazendo gestão de projetos, né? E dá até para a gente ir vislumbrando mais ou menos a ideia de cada um de vocês aqui e para ir colocando cada quadradinho, né? Cada quadrante, perdão, com essas informações que o professor pediu. E como comentei antes, temos aqui mentores especialistas, professor Dalton, professor Henrique, professora Kelly, a professora Etiane, professora Jamie, então fiquem à vontade aí para ir interagindo. Fui preencher, já fiquei com alguma dúvida, só mandar aqui no chat ou abrir o áudio, também pode ficar à vontade, tá?
Até se vocês quiserem aproveitar para falarem como é que está o status aí do desenvolvimento das startups, dos projetos de vocês, é sempre legal, né? Porque dá para fazer uma troca e ver a expertise dos nossos mentores, dos colegas que estão aqui presentes. Então, é um momento sempre muito propício para isso. A gente sempre procura ter esses encontros virtuais, não só gravação, né? Para poder propiciar essa interação. Então, é aproveitar, hein? Então, aqui o professor Henrique respondendo a Michele, ele diz: sim, não só pode, como deve usar design thinking. Use o duplo diamante, que visa o aprofundamento na situação problema que se pretende resolver por meio da empatia. Faça a imersão por meio de entrevistas e observações. Isso é um ponto fundamental, né, galera? Afinal de contas, para você conhecer o seu cliente, você tem que ouvir o seu cliente, né? Procurar dados. Até isso faz parte de uma das disciplinas que eu estou trabalhando, estou fazendo aqui na pós, né? Na realidade, né? E que a professora bateu muito nesse sentido. Dados hoje são fundamentais para qualquer empresa, né? Dados de conhecer os comportamentos, as preferências e como pensa e o que quer seu cliente de fato, né? Senão você pode estar criando o melhor produto do mundo para você. E isso não necessariamente vai agradar o mercado, né? E o professor Henrique complementou, isso ajuda a definir o problema raiz, não um problema cosmético. Então, aqui só finalizando, o professor Henrique colocou mais alguns apontamentos, né? Como fugir das ideias óbvias, pense com cabeça de design e seja ousada, né? Afinal de contas, isso faz parte das características do empreendedor também. E, por fim, o design thinking sugere a prototipagem e validação da solução. Outra pergunta aqui que chegou, acho que da Michelle ainda complementou, né? Tem alguma lista de perguntas que precisamos fazer para o nosso potencial cliente nessa fase de idealização da ideia? Eu tenho algumas ideias, mas eu queria muito conversar com o professor, pois é sobre um projeto muito nichado. Eu acho que faz mais ou menos isso que o professor Henrique já está falando. Ele deixou o contato dele ali, se vocês precisarem, quiserem, podem procurar os nossos mentores. Eles já estão em contato dentro ali do grupo, do PIBEP, e qualquer coisa a gente faz essa ponte também. Beleza? Pergunta do Alan Matheus. Prof, estamos super otimistas com o modelo, idealizamos uma forma de conectar os talentos e habilidades percebidas dentro das universidades com empreendedores e oportunidades do mercado de trabalho. Temos poucas dúvidas. Estamos indo bem, porém temos uma questão trivial para resolver. Como avaliar os destaques na sala de aula sem contribuir ainda para a sobrecarga dos professores e mentores? Só estamos batendo a cabeça nisso. Avaliar os destaques nas salas de aula. Uma pergunta, porque eu acho que se puder explicar um pouquinho melhor, Alan, que daí a gente tenta dar uma olhada com os mentores aqui também. Não sei se a professora Tiane e a professora Jamie conseguiram entender melhor ali qual que é a dúvida do Alan. Não, também não entendi qual a ideia. Tá. Enquanto você escreve aí, Alan, o Igor perguntou: começo com um site simples ou já busco algo mais completo? Acho que aí entra um pouquinho o conceito de MVP, né, prof? A ideia é começar com o mínimo possível e ir ampliando e validando a solução de forma que ela vá ampliando, porque o risco de querer começar muito grande é investir muita energia, muito tempo e não ter algo que realmente solucione o problema do cliente. Então, menos e melhor para ir melhorando continuamente depois. Perfeito, prof. Ali a pergunta da Franciele. Na narrativa de valor, o que seria a história emocional? Alguém consegue citar um exemplo, por gentileza? Nosso produto visa combater incêndios. Uma coisa que a gente pode citar, por exemplo, é o que o professor Juliano comentou, né? A história emocional do Chaves ali no SBT, né? O SBT tem seus diversos produtos, que é a grade de programação, porém o Chaves, apesar de mais de 20, 30, 40, 50 anos aí na TV, ele tem um caráter de apego emocional, ele conta uma história. Quando você vê um episódio do Chaves, por mais trivial que seja, ele estimula uma área do nosso cérebro que vem memórias antigas, né? Então, quando você vai vender o produto, tem que trabalhar também isso, né? A emoção que tem no cliente. Vamos pensar uma empresa que é ligada a pets, uma ONG ligada a pets. Você não vai colocar os animaizinhos assim todos felizes. Você quer muitas vezes, se é uma ONG de resgate, você vai passar uma história de animais abandonados, por exemplo. Então, isso para mexer com ali o sentimental também e criar uma conexão emocional. Tem a ver um pouquinho disso, né, prof? Isso, se eu entendi bem a pergunta, seria muito disso que a gente fala
né? Principalmente para se conectar com o investidor. Em especial, não só ele, mas também com o cliente, que é trazer uma narrativa que de fato faça com que ele se imagine também diante daquela situação ou problema. Então, ela sempre vai ter esse apelo emocional no sentido de você já se imaginou diante de tal situação, né? Você já pensou se o seu filho desaparecesse? Ou talvez até você pode começar aqui, ó. É claro que aí é importante entender um pouquinho do cenário de com quem você está conversando. Mas, por exemplo, se eu converso com pais, né? Você já imaginou se você está no meio de um parque e de repente o seu filho desaparece? Então, é nesse sentido que vocês vão se conectar com esses clientes potenciais, você faz com que ele, por meio da sua narrativa, se coloque diante daquela situação. E é isso que dá o gatilho de conexão e de empatia. Sabe, prof, que você falando, até me veio agora um exemplo, que eu tava vendo alguns vídeos no YouTube, como sempre, tem aquelas propagandas que a gente não vê a hora que der o tempo de para pular, né? E daí contava a história da propaganda era de um seguro, uma companhia de seguros, alguma coisa assim. E era uma história, assim, a menina ligando, oi, minha mãe passou mal, um negócio assim, sabe? Daí eu já fiquei meio assim, o que que vai acontecer? Então isso fez com que eu não pulasse o vídeo só porque eu queria ver o que ia ter na sequência, porque contou pra mim uma história que ativou a minha parte, tanto de emoção, assim, pela fala da menina e depois enfim, era a propaganda, a forma que eles encontraram pra engajar essa parte. Então foi um pequeno exemplo que Isso. você falando já me veio aqui essa situação também. Exatamente. E aí, quando eu consigo me conectar, com certeza o nível de atenção vai ser maior e de interesse, provavelmente também. Bom, o Igor, ele comentou, tenho receio de começar muito simples e afastar investidores e usuários. Geralmente é a primeira impressão que fica. Acho que não, nesse sentido até não teria tanto problema, né, prof? O que eu diria assim, simples e simplista são coisas diferentes. Talvez esse seja o ponto, né, Igor? Você entrega no sentido de deixar com qualidade aquilo que está posto, que obviamente não pode não ser um processo muito complexo, mas que aquilo que esteja lá funcione e seja de qualidade. Então, uma coisa é um monte de coisa que não funciona direito, e outra coisa é um site, uma página que esteja bem organizada, que tenha um fluxo lógico para o usuário, e é essas coisas que são importantes, inclusive, de validar antes com os potenciais clientes, né? Que entram lá na etapa da validação. Os professores também fizeram um apontamento interessante, que às vezes a gente já vai pensando no site, que sim, é uma necessidade hoje em dia, por mais que às vezes a gente pense, não, o mundo é das redes sociais, o site acaba sendo importantíssimo também. Só que às vezes, num MVP, a rede social pode suprir, né, prof? Para você fazer um pitch, para você demonstrar qual é a ideia do seu negócio. Então, as redes sociais, às vezes, não são tão trabalhadas pelos alunos, mas são uma ferramenta fundamental. Inclusive eu já ouvi muito em banca, né? O pessoal apresentando aplicativo, aplicativo, aplicativo. E os avaliadores dizendo assim, tá, por que aplicativo? Né? E talvez valha para o site, enfim. É importante entender com o público o que é essencial para esse público, que talvez seja até mesmo só o próprio WhatsApp. Então, é importante entender isso de fato, para, de novo, não investir tempo e energia em algo que pode não ser essencial para o teu cliente, né? Então, esse é o principal ponto, independente de, até porque talvez mais do que um site, um aplicativo, ele exige muito recurso, inclusive financeiro. Então, quando eu me proponho a oferecer um aplicativo como solução, é também delicado e precisa ser pensado nisso, né? No tempo, em ter as funcionalidades de fato de acordo. Eu tenho algum desenvolvedor na equipe ou não? Esse site que eu desenvolvo, eu mesmo dou conta de fazer e fazer ele funcionar direitinho, ou eu preciso ter uma mão de obra terceirizada. Então, todos esses aspectos são relevantes também para o que vocês vão construir, desenvolver e apresentar aqui. Até porque se eu não tenho ninguém na equipe que faça, como é que eu detenho esse conhecimento? Eu vou pagar alguém para fazer? Isso é viável nesse momento? Então, por isso que a gente fala muito desse processo de criar um MVP, de validar, para que quando seja investido tempo e energia, seja bem assertivo.
O Igor até complementou que no caso deles o projeto era o próprio site, então aí acaba sendo outra necessidade ali, né? Porque já que o projeto de vocês é criar um site para alguma coisa, talvez uma plataforma de e-commerce, algo assim, né? Então aí é uma história um pouquinho diferente, mas é como a professora Jamie falou. Uma coisa é ser simples, outra é ser simplista, né? Para pensar no MVP, que é o que você vai apresentar no pitch também, né? O professor Henrique também deu algumas dicas. Ele falou que neste caso vá testando as funcionalidades do site. Não pense em construir o site como produto final. Use a lógica do Eric Ries. Build it, user learn. Eu não sou bom em inglês, vocês perceberam, né? A cada semana rode um sprint para validar um feature. E o Alan falou: é mais uma atualização sobre como estamos seguindo do que uma dúvida propriamente dita. Queremos avaliar o aluno pelo que ele demonstra nas entregas, postura de sala e destaque no geral e conectar essas personalidades com as oportunidades do mercado. Seria parecido com um banco de talentos que procura por fast learners e alta performance das universidades. O problema mesmo é o método de como avaliar o aluno para poder indicar ele para essas vagas. Pensamos de várias formas que dependiam do aval de professores, mas todas implicavam em depender do esforço e tempo dos professores na hora de avaliar esses alunos. Deve ficar mais claro dessa forma. Ah, então, pelo que eu entendi, vocês vão fazer uma seleção de alunos de destaque para poder direcionar para empresas que estejam buscando esses destaques das universidades. Algo bem ambicioso e difícil até, né, prof? É desafiador, mas eu pensando aqui, talvez um caminho seria é, construir algo em que eles possam primeiro se inscreverem, né, e que exija, de certa forma, uma apresentação de projetos daquilo que eles têm. Eu esqueci o nome agora, mas tem uma plataforma muito utilizada para o pessoal de software, por exemplo, que eles têm lá todos os projetos que eles desenvolvem, os códigos que eles utilizaram, e assim por diante. Então, sempre que a gente vai fazer uma seleção de pessoas dessa área, a gente entra lá para identificar se de fato aquilo que ele está me trazendo no currículo, por exemplo, condiz com aquilo que ele realmente desenvolveu de projetos. Então, talvez seria algo de criar um esquema de, olha, eu estou me candidatando aí a aluno destaque, né? Eu quero ter este reconhecimento, mas tá, o que que você tem feito? E talvez classificar e filtrar, e aí é o processo de validação que vai dizer para vocês o que faz sentido, em áreas, né? Onde é que eu me destaco, com o que é que eu tenho mais afinidade, porque ser destaque por si só é, depende também, né? Eu sou destaque em quê? Para quem? Nem para todo empreendedor, a minha habilidade de destaque é a que faz mais sentido para ele. Então, talvez refletirem um pouco nesse sentido é interessante. Faz sentido, quem que está perguntando aqui? O Alan. Faz sentido essa linha ou ainda não foi o que você tinha como dúvida? Ele respondeu ali perfeito, fez super sentido. Valeu, Alan. O Igor, ele perguntou, falou o seguinte: desculpa fugir do foco, mas a PUC tem algum projeto de empreendedorismo fora do PIBEP? Para quem não conseguir, para quem não conseguir um grupo ou não se classificar para a próxima fase, por exemplo, nós temos os Spines, né, professores? Eu acho que talvez o professor Dalton, a professora Etiane, professor Dalton, que é da Politécnica, professor Etiane, que é da Educação e Humanidades, que tem ali os Spines, poderia falar um pouquinho mais. E sei que nos campi fora de sede também tem a Hot Milk, que trabalha um pouco com esses projetos, né, gente? Não sei se o professor Dalton até abriu a câmera, se quiser falar também. Mas é que eu fiquei aqui com um ponto, assim, da dúvida da Franciele, que ela mandou tem um tempo, com relação aos incêndios e a história emocional para conectar, que ela falou que estão desenvolvendo um produto para prevenção de incêndios, né? Aí eu fiquei pensando que, por exemplo, o próprio episódio recente que a gente teve aqui no campus, ele conta uma história já que vai com certeza desenvolver essa conexão emocional, se, por exemplo, ela fosse aplicar para apresentar esse produto para uma banca com professores da PUC. Então, a história do próprio incêndio que ocorreu ali, se o produto dela fosse aplicável para prevenção de alguma forma, isso já vai tocar no emocional dos professores que passaram por isso. Mas aí, claro que eu não sei o produto que ela está pensando, se de repente é algo para incêndio florestal ou incêndio em residência. Então, são situações diferentes, mas, por exemplo, vai para o florestal e mostrar aquelas imagens dos incêndios nas florestas, os animais, né?
aquelas cenas dos animais fugindo do incêndio e tal. Então, isso vai para o lado emocional também da banca que está assistindo, né, para entender ali aquele apelo emocional. Eu fiquei pensando nessa questão do incêndio ali que ela trouxe. Então, só para tentar ajudar nessa parte que ela ficou pensando no emocional. E aí, agora eu passo, então, para o professor Dalton, se ele tiver aí, para ele esclarecer a questão dos spines que vocês estavam, né? Foi só um gapzinho ali no passado que eu fiquei pensando, eu falei, eu vou dar um retorno ali para ela sobre isso, tá bom? Total, prof, total. Isso que você falou. A gente ainda vai ter os encontros de falar de pitch, mas pitch, pensem que vocês têm que falar da ideia de vocês, mas tem que contar uma história para chegar até a ideia de vocês. Então é um ponto bem importante. A gente vai ter informações sobre isso também na sequência. Oi, Leonel, como é o nome da aluna, da estudante? Eu acho que foi o Igor que perguntou ali, Foi o professor. Igor? Isto. Então tá bom. Igor, vamos lá. Vamos supor que você, né, passe pela banca ali a primeira banca do PIBEP, e seu projeto aí, né, o trabalho que você está fazendo aí com o time, não passe para a próxima fase. Então, você pode procurar os espaços de empreendedorismo e inovação, tá? Então, você pode procurar o Spine lá na Escola Politécnica, você pode procurar o Spine do EBA, né, da Escola de Belas Artes, a Escola de Humanidades, né, também tem. Você pode procurar o HiPUC, que é o da Escola de Medicina e Ciências da Vida, tá? Em Toledo você procura o professor Henrique, e em Toledo você procura a professora Jenny, e em Londrina você procura o professor Henrique, tá? E aí vê como cada spine trabalha, né? Lá na Politécnica, eu vou falar pela Politécnica. Na Politécnica você precisa que um aluno da Politécnica participe do time, e aí você pode usar o nosso espaço ali, tá? E os professores que estão destinados a trabalhar no Spine aí vão te ajudar a mentorar e amadurecer o seu projeto para que ele vá a mercado. Professor. E, como disse o professor Henrique, tem ali também o Hub de Empreendedorismo em Londrina, Toledo também, eu sei que tem as ações empreendedoras, a professora Jamie está aqui como focal, tem o professor Evandro também, que está sempre ali nas ações. O Reginaldo, ele perguntou se pode mandar algumas dúvidas sobre sociedade. Então, daqui a pouco, acho que ele vai mandar aqui para a gente. O Igor complementou uma questão. Ele falou: quero usar os conhecimentos do PIBEP na minha comunidade e poder levar o nome da PUC Paraná comigo. Eu queria usar na prática extensionista, mas elas não permitem lucro. Por isso, minha dúvida é se tem algum caminho alternativo, já que o próprio PIBEP ninguém quis participar do projeto, pois não sou de Curitiba e minha ideia tem um perfil mais de ajudar minha cidade. Acabei por entrar em outro grupo para poder seguir tendo acesso aos conteúdos. Eu acho que entra talvez um pouquinho de empreendedorismo social, que daí é um outro escopo, porque tem uma situação que o lucro é tipo oxigênio, né? Nós não vivemos apenas para respirar, mas sem respirar, nós não sobrevivemos. Então, acho que para as empresas é mais ou menos isso. Você pode, em empreendedorismo social, não visar o lucro, mas vai precisar de recursos para poder tocar o negócio. É mais ou menos isso, né, professores? Eu não vejo que, primeiro ponto, você tenha saído do foco, viu, Igor? Porque é o seguinte, a gente tem essa ideia de, como o professor Juliano comentou no início, é, ainda que seja social, depende de recurso financeiro. Ter lucro é diferente de ter alguma captação e alguma fonte de recurso. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro, né? Porque, se a ideia for fazer ações pontuais, talvez, para a comunidade com voluntários, então, ok, eu também vou ser voluntário, não vou exigir nenhum recurso financeiro, a gente vai se organizar lá pelo um grupo de WhatsApp mesmo, sei lá, né? Isso pode ser. Agora eu quero deixar isso de uma forma mais profissionalizada. Em determinado momento, precisa se pensar em como captar recurso,
ainda que seja para uma questão social, né? Mesmo se a gente olhar as ONGs, etc., né? Elas prestam um serviço gratuito, mas elas dependem de recursos, seja de doações, seja de editais que elas buscam essa fonte financeira. Então, seria importante o que nesse momento? Com certeza você aproveitar aqui essa jornada de desenvolvimento de um negócio para também a gente entender, obviamente, para responder melhor a tua pergunta, que tipo de ação e trabalho na comunidade seria do teu interesse, né? Mas o caminho e o processo do desenvolvimento, ele é praticamente o mesmo. Então, que bom que você resolveu, mesmo que em outro grupo, ficar para entender esse processo, tá? E aí os outros Perfeito. profs podem complementar também, viu? Não, só dizer que eu concordo com tudo que a Jamie falou, né? Mesmo não tendo uma finalidade de lucro, você ainda assim precisa captar recursos, né? Isso faz parte de qualquer tipo de organização, com ou sem fins lucrativos, precisa entrar dinheiro, né? Para bancar a estrutura, né? A estrutura de pessoal, a estrutura física e por aí vai. Ah, e só um detalhe, nós já tivemos na PUC também, no PIBEP, projetos de startup social, né? Já tivemos, né? Uma que eu me lembro muito bem que eles passavam em instituições filantrópicas e perguntavam o que elas estavam precisando. Tinha, de repente, uma creche que estava precisando de 100 pães por dia, pão francês, 100 por dia. E aí eles encontravam empresas que queriam patrocinar esses 100 pães por dia. Eles faziam esse match, né? Era o Tinder da filantropia. E eles também não tinham finalidade de lucro, mas eles precisavam pagar o transporte desse pão para lá e para cá, pagar as pessoas, né? Então eles tinham que ter algum aporte financeiro de alguma forma. Perfeito, gente. Então, é isso, Igor. O Reginaldo, ele fez uma outra pergunta um pouco mais aprofundada. Ele falou que já tem uma empresa, está dando lucro, precisa de investimento. Teria a possibilidade de abrir para a sociedade, mas como saber a porcentagem a oferecer e também se isso poderá dar um bom retorno? Então, eu acho que ele quer capitalizar atraindo um sócio para essa empresa. Não sei se os professores conseguem dar uma ajuda para ele nesse sentido, que é algo difícil porque teria que entender qual que é o valor da empresa, por exemplo, hoje, né? Tá bom. Na verdade, isso depende do valuation dessa empresa, né, o quanto que ela está valendo, e isso depende do quanto ela já está tracionada no mercado, se ela já recebeu outros investimentos, o tamanho da carteira de clientes dela, em uma série de questões, né? E depende também do quanto esse sócio vai colocar de grana. A depender do valor que ele coloca, você vai ter uma contrapartida, né, que a gente chama de equity, que é o quanto de participação ele vai ter nessa empresa. Não tem uma resposta para você assim, né, para dizer o quanto você vai dar de percentual. A minha única recomendação é que você sempre seja o sócio majoritário, para que você tenha total poder sobre as decisões. Então, você sempre vai ter 50% ou mais ali, e isso é uma segurança financeira. E tem também aquele tipo de equity que a gente abre para trazer alguém para o time. Então, a pessoa não vai entrar com dinheiro, mas vai entrar com um capital intelectual. Isso acontece muito quando você está precisando de desenvolvedor. Você tem uma ideia super legal, um time bacana, mas você não tem o desenvolvedor e você angaria esse desenvolvedor dando para ele uma participação no negócio, tá? Então depende muito, depende uma startup que está só numa fase de ideia, um desenvolvedor talvez nem queira gastar o seu tempo com essa startup. E já uma startup que tem uma possibilidade de tracionar mais rapidamente, esse cara pode se seduzir, sabe? É igual assistir ao Shark Tank. Tem ideias super legais lá que os investidores não dão a mínima, não colocam dinheiro, e tem ideias que você avalia como não tão legais e o pessoal põe dinheiro. Vai muito também do seu pitch, de conseguir seduzir a parte interessada, sabe? Então, a gente fala que um projeto bom com pitch ruim não atrai ninguém. E o contrário, né? Às vezes você tem um projeto meia boca, mas você faz um bom pitch e consegue atrair bons investidores. Não tem muita lógica nisso tudo, sabe? É bem subjetivo. Acho que muito bom isso que o professor Henrique colocou. Eu só acrescentaria uma reflexão ainda, Reginaldo. Por quê? Por que você quer um sócio para o seu negócio? Né? Você precisa de capital intelectual, talvez alguém que te ajude a pensar ainda mais no seu negócio e a desenvolver isso. É pura e simplesmente pelo dinheiro, porque
mesmo quando você abre, né, o capital aí, que você convida um sócio, tem bônus e tem ônus. Então, existe uma complexidade nesse processo e você precisa também entender se vale a pena, né? Então, entender esse porquê, eu acredito que é muito importante para saber se vale a pena ou não. Se for única e exclusivamente por estar precisando de um capital de giro, um dinheiro, assim, por assim dizer, às vezes até é melhor pagar juro no banco, a depender da situação. Por quê? Porque, de certa forma, você vai estar abrindo mão de parte do seu negócio e do seu potencial lucro. Então, é muito individual essa resposta e, com certeza, a gente não pode te dizer aqui, olha, é assim, né? Porque cada caso é um caso, mas eu acho que pensar no porquê é um ponto importante também. Excelente, gente, excelente. Bom, seguindo aqui com a dúvida do Luca, depois, Reginaldo, se você quiser tirar outra dúvida, pode mandar ali também. O Luca disse: nossa ideia é desenvolver um sistema de ERP para lojas autônomas. Nos sentimos bem preparados para análise de mercado e viabilidade financeira. Mas quanto ao funcionamento do sistema, nosso conhecimento é superficial. Entendemos quais funções são necessárias, mas não como desenvolvê-las. Acham que precisamos de alguém com mais conhecimento em programação ou podemos terceirizar isso sem ter alguém da área na equipe? E aí, professores? Terceirizar ou buscar alguém para formar a equipe? Essa parte de programação. O pessoal de programação eu tenho certeza que é bem disputado, assim, pelo que eu vejo, assim, o pessoal, precisamos de alguém de programação e tudo mais. Estão sendo pegos a laço. A minha sugestão sempre é a seguinte: se o ponto central do seu negócio é a tecnologia, que é esse o caso, ele está vendendo um ERP para essas lojas autônomas que tem dentro de condomínios, né, de prédios, o que você vende é tecnologia. Então, você não pode terceirizar o seu core business ali, o seu negócio central. É diferente, por exemplo, da PUC, que trabalha com educação, e ela tem lá o app do aluno. O meu negócio não é fazer app, aí eu posso terceirizar, né, para uma empresa fazer. E eu falo isso pela experiência que eu já tive mentorando startups, de quando você terceiriza essa parte da tecnologia, normalmente a entrega não é boa. É diferente de você ter alguém lá dentro que faz parte do time, que tem total interesse em desenvolver aquela solução o mais rápido possível para poder jogar no mercado, né? Eu sei que é difícil conseguir alguém da área de desenvolvimento para compor o time, mas se o seu negócio é de base tecnológica, você tem que ter gente de tecnologia lá dentro, sabe? E na startup, você não tem grana ainda para contratar alguém e pagar caro, né? Para contratar um bom desenvolvedor e pagar um salário bom para ele. Então, não recomendo a terceirização. Eu acho que tem que angariar alguém para o time mesmo, e aí você pode participar de hackathons, de ideatons, do próprio PIBEP. Se não der para encontrar alguém aqui no PIBEP, tudo bem, não desista, né? Continue buscando essa mão de obra. Concordo também com o professor Henrique, em especial por ser o core aí do negócio, né, Luca? E aí, mais do que isso, eu já vivi na pele essa dor de ter um terceiro desenvolvendo o app. E aí, inclusive, esse terceiro teve na sua equipe troca de pessoas, na qual o processo e o projeto não estava muito bem descrito, que também é infelizmente comum na área de desenvolvimento e tecnologia. E quando trocaram ali as pessoas, simplesmente a gente foi obrigado a trocar de prestador de serviço. E a gente retrocedeu muito na entrega e no desenvolvimento do aplicativo. Então, qual é o ponto? É realmente desenvolver esse processo dessa ideia lógica, olha, do que é, de que potencial de futuro pode ter esse negócio para fazer um bom pitch para esse desenvolvedor se interessar e fazer parte do negócio. Perfeito, professores. O Luca até complementou que no caso de conseguirem o prêmio do PIBEP, a ideia deles era terceirizar o desenvolvimento do ERP, que é o valor que pode ser utilizado até para isso, depois às vezes uma consultoria ou algo assim, mas como os professores citaram, se vocês conseguirem trazer esse membro aqui dentro do programa, facilita bem mais, porque esse valor pode ser utilizado para outros fins também, caso vocês avancem para as próximas fases. O Igor, ele chegou a complementar também, ele falou que perguntou dos valores, porque lucro alto na cidade dele, que é do interior, pode soar
quase como nada se comparado a uma startup de uma grande cidade como Curitiba. E a ideia de ser solidária baixa muito os ganhos. Mas cheguei à conclusão que se for social vai atrair mais público, e com uma base sólida de clientes e usuários, posso adicionar recursos que envolvam monetização. E tem várias possibilidades, né, professores? Às vezes vocês têm uma versão free para atingir toda a camada da sociedade e depois pode colocar uma versão premium aí cobrando para outros serviços, que eu não sei dizer qual que é o serviço que vocês pretendiam colocar. Então existem várias estratégias, né, para isso. Não precisa ser 100% assim gratuito ou algo inicialmente, né? Então vai depender muito. Até fiquei curioso, Igor, você é da onde, cara? Conta aí pra gente, por favor. O Reginaldo disse que assistiu o elevador do Sebrae e um dos participantes ofereceu 30% da empresa. Ele falou que pensou os dois, quando a professora Jamie estava falando ali por que ele queria o sócio, né? E ele agradeceu ali o apoio de vocês também. Bom, pessoal, acho que tivemos aqui um bom momento de bate-papo, né? Caso tenha mais alguém com dúvidas, podem mandar ainda. Reforço o pedido para que todos preencham o link de avaliação em presença, afinal é por meio desse link que nós tanto conseguimos entender como é que está sendo o desenvolvimento do PIBEP, quanto depois vamos lançar a declaração para vocês receberem a certificação, receberem a declaração. Então, fiquem ainda à vontade. Iporanga, interior de São Paulo. Show de bola, Igor. Professora Jamie, pode ficar à vontade. Hein, Lucas, só complementando ali, que ele falou, ó, vamos pensar melhor e talvez começar a busca. Talvez, Luca, nesse primeiro momento, em especial nessa primeira etapa do PIBEP, vocês podem seguir realmente desenvolvendo o que é a ideia do negócio de vocês. Então, não há problema em, nesse momento, vocês não terem ele desenvolvido ou SRP pronto. Mas o que é importante? Vocês entenderem o que é preciso para realizar esse processo. Então, vocês já terem esse entendimento de que, sim, olha, esse indivíduo ele é muito importante para o meu negócio e eu vou colocar o meu negócio em risco na operação depois por conta de não ter alguém da área no meu negócio, e aí seguindo depois a proposta de negócio de vocês, não necessariamente precisa ser alguém do PIBEP ou da PUC, né? Porque aí vocês são livres para seguirem os projetos de vocês e encaixarem a equipe da melhor forma, né? Uhum. Show de bola, prof. O Igor, ele falou que é de Poranga, né, como eu comentei, e ele disse que a cidade vive basicamente de turismo, mas é muito mal conectada e os turistas ficam perdidos. E os empreendedores locais deixam de lucrar com isso. A minha ideia de site é justamente essa. Mas às vezes isso até volta um pouquinho para aquilo que a prof comentou de até uma rede social. Eu, por exemplo, sigo alguns perfis, né? O que fazer em Curitiba, rolezando Curitiba, tudo mais, que surgiram assim. E hoje tem várias parcerias, publicidades, né? Que, puxa, volta e meia eu fico vendo, conheço alguns lugares, quero conhecer por meio desse perfil. Então, são várias possibilidades, né, gente? Eu vou tentar resgatar aqui, Igor, que numa mentoria do Hangar de Mulheres aqui do Itaipu Park Tech, eu conheci o case de uma empresa que faz algo similar para a Amazônia. E ela está totalmente conectada ao turismo, justamente no intuito porque tudo é muito distante e desconexo, né? Então as pessoas desconhecem muitas vezes potenciais lugares, assim como também buscar profissionalizar ou conectar aquelas pessoas que oferecem de alguma forma algo que pode ser um atrativo turístico. Eu vou tentar buscar aqui, se eu lembrar, eu coloco ela tem um site, também atua no Instagram, e é um trabalho bem interessante. Show de bola, prof. O Pedro, ele trouxe o depoimento dele ainda acho que quanto à formação de equipes, né? Ele disse, eu faço parte de uma startup no Evolution, da Hot Milk, e sou o desenvolvedor. Fui abordado pela minha sócia, que tinha o know-how de mercado, mas buscava alguém da tecnologia. Assim que nos aproximamos e fizemos nossa sociedade. Então é isso aí, gente. O PIBEP serve muito para isso. Até o estagiário, que foi a equipe ganhadora do ano passado, que é uma inteligência artificial ligada ao ramo do direito, eu acho que não tem ninguém de direito, né, professores? Acho que o professor Henrique também conversou bastante com o Gabriel. Tem um estudante de, acho que administração, negócios internacionais, alguns desenvolvedores, e eles formaram uma inteligência artificial de direito. E é assim que vão se montando as equipes aqui dentro do PIBEP, né, pessoal? Inteligências complementares nem não necessariamente a ver com o curso. Ô, Leonel, estive hoje com o Gabriel aqui em Londrina e a estagiária agora chama Super ADV, ADV de advogado. Advogado. Né?
E eles já estão recebendo investimento, a startup que tá voando, assim, super legal, né? Alguns sócios saíram, que eram do início lá do PIBEP, então eram 3 alunos de tecnologia aí de Curitiba e o Gabriel daqui de Londrina, do curso de negócios. 2 de tecnologia saíram, mas o projeto é tão legal que o Gabriel rapidamente conseguiu contratar um segundo, né, angariar um segundo sócio aí da área de tecnologia, especialista em IA. Então, eu falo isso, né, os devs são muito disputados. Então, você tem que ter uma ideia realmente muito sedutora para esse cara querer fazer parte do seu time, né? Sensacional, né, gente? Mas Uma bem ideia que legal, surgiu aqui Henrique, a do PIBEP. notícia. Uhum. Eu achei muito legal porque o feedback, né, da banca deles final, assim, eles, acho que foi o pessoal do Sebrae que trouxe que o estagiário dava uma sensação assim ainda de imaturidade, né? Aí você vê que mudou de estagiário para super ADV, então como se fosse, né, já avançaram, né, no nome da empresa para algo já mais maduro, né? Até a É isso maturidade do mesmo. negócio e tudo. Bem legal, gostei. Essa foi a lógica, Kelly, né? Estagiário parece uma coisa só para o estagiário, né? E uma notícia nova também, falando em estagiário, é que eles conseguiram fechar um contrato com o NPJ aqui do campus Londrina para colocar a ferramenta para rodar, né? Então, se Que bom. der tudo certo, eles querem levar para o NPJ aí de Curitiba também. E depois Toledo e assim por diante, né? Olha aí que show, Que né, gente? legal. Sucesso Legal. para eles. E uma pessoa com quem vocês tiveram a oportunidade de conversar lá no nosso primeiro encontro, o Esquenta, né? E o Igor, ele complementa aqui também com viu uma oportunidade de negócio. O site seria necessário porque quer adicionar gamificação, e-commerce e conectar os negócios locais aos turistas. Aí eu acho que são N possibilidades, né? Inclusive, uma possibilidade como essa seria vender para prefeituras de todo o país, né? Quer colocar minha cidade ali dentro, pontos turísticos, gamificar, enfim. São N possibilidades. Eu acho muito bacana também essa ideia, Igor. Bom, pessoal, eu acho que tá aqui 1 hora e pouquinho que nós estamos já conversando. Os materiais, reforçando, estão dentro do Canvas. Além dos slides utilizados pelo professor Juliano, também tem os testes que devem ser realizados até dia 21 o dessa semana. Se eu não estou equivocado, até semana que vem, até sexta-feira, aliás, da semana que vem, então tem um prazo um pouquinho melhor. Lá no Canvas vocês vão conseguir conferir de maneira mais pontual. Aproveito para agradecer a todos os professores, professora Etiane, professor Dalton, professora Kelly, professora Jamie, professor Henrique, que estavam aqui conosco, todo mundo que acompanhou, reforçando o pedido para que preencham o nosso link de avaliação e presença, que, caso estejam vendo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo. Opa, pode falar, professora. Para quem pediu sobre a questão do incêndio antes, dê uma olhada nesse Instagram e nesse site da Peephole Brasil, que eu não encontrei para ajudar o Igor, mas eu lembrei que também esse pessoal tem um projeto e tem relação de mapeamento com focos de incêndio. Pode ser algo que ajude vocês a definirem alguma coisa. Ó, chegou uma pergunta aqui de última hora, mas que eu acho bem pertinente ali, ó, do Luca também. Uma dúvida sobre o modelo Canva. A ideia do negócio é sim fazer o RP e oferecê-lo para quem quiser tocar dessas lojas autônomas em condomínios residenciais. Mas como esse modelo de negócio ainda não é muito praticado na cidade em que moro, estamos também pensando em nós mesmos nos responsabilizarmos pelas primeiras lojas. Com isso, quem devemos tratar como clientes? Os consumidores, moradores dos condomínios ou os empreendedores que gostariam de tocar essas lojas futuramente? Quem poderia responder essa? Cliente é quem paga a sua conta, né? Quem paga para você. Então, normalmente quem vai pagar pelo uso do software é a loja autônoma lá dentro do condomínio. E hoje tem muito sistema de franquia dessas lojas, né? Então tem Easy Market, tem Quiosque, tem Market for You, tem várias dessas assim. Então os donos das lojas é que são os clientes. O morador do condomínio é apenas o usuário da solução, ele não paga, né? Então entenda como cliente quem está pagando a sua conta. Não acho que vocês devam abrir mercado, seria assim, o molho vai sair mais caro que o peixe, então o negócio de vocês é a plataforma tecnológica e não o mercado, porque o mercado você vai ter que ter um capital para estruturar a loja, fazer estoque, logística, aí é outro business, né? Eu acho que o business de vocês é a solução tecnológica apenas
para essas franquias, conforme eu falei, ou empreendedores. Se não tem na sua cidade, o seu cliente vai ser o empreendedor que quer montar aí o primeiro negócio dentro de um prédio, de um condomínio, de um clube, de um shopping, de um hospital, de uma faculdade, pode, né, não precisa ser apenas condomínio, não, tá? Aí, então mesmo já de início, devemos focar nos empreendedores mesmo. Muito obrigado. Isso aí. Então, gente, eu acho que seria isso por hoje. Não sei se os professores querem complementar com algo mais. Mãos à obra, galera. Isso aí. Bom trabalho para vocês e não deixem de focar no desenvolvimento do negócio, da ideia e da solução de vocês e irem avançando um pouquinho a cada dia. Não deixem para olhar nisso somente nas quartas-feiras ou aos finais de semana. É importante uma atenção diária, né, para o que vocês querem construir aqui. Isso vai fazer diferença, beleza? Obrigada, pessoal. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado a todos. Qualquer dúvida, contem conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, até a próxima.